o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, intimou o deputado federal Daniel Silveira a se explicar em até 48 horas sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas a ele, como a que obrigava a utilizar uma tornozeleira eletrônica. Segundo a defesa do parlamentar, ele está sem o equipamento porque a tornozeleira já estava descarregada desde o dia 17 de abril. A ministra Rosa Weber, também do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre o indulto concedido ao deputado Daniel Silveira em até 10 dias. Paulo Faria, advogado do deputado, durante participação ontem no programa Direto ao Ponto, aqui da Jovem Pan News, programa do nosso querido Augusto Nunes, declarou que depois da graça presidencial, Daniel Silveira é um homem livre. Abre aspas, quem diz o contrário tem que reestudar a Constituição Federal, fecha aspas, foi o que esclareceu o advogado do parlamentar. Fatos novos que a gente vai discutir por aqui. Mas antes, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, relator da ação penal contra Daniel Silveira, afirmou que o indulto é ato discricionário e privativo do presidente da República, mas que não é um ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal. Durante entrevista coletiva a alguns youtubers, o ex-presidente da República e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas à atitude de Bolsonaro de conceder perdão a Daniel Silveira. A produção separou um trecho dessa fala agora pra gente. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado, mas as pessoas são obrigadas a respeitar aquilo que está acontecendo em benefício de todos no país. Por isso é que eu acho que o Bolsonaro foi estúpido quando fez, sabe, essa decisão que ele tomou, essa graça que ele fez. Sabe, porque ele acha que é graça mesmo, sabe? Não graça no sentido do benefício jurídico, mas a graça do ponto de vista de sorrir, tá? Eu acho que ele foi medíocre. Muito bem, gente. Uma fala do ex-presidente da República durante evento hoje pela manhã. E essa afirmação que nós ouvimos agora é o tema da nossa enquete de hoje, do 3 em 1, aberta nesse exato momento no portal da Jovem Pan News, para você correr no site da PAN, votar, participar. E hoje a pergunta que eu te faço é a seguinte: você concorda com essa afirmação que o Lula fez, considerando o presidente da República um estúpido e medíocre por conceder perdão justamente ao deputado federal Daniel Silveira? Sim ou não? O seu voto no final do programa eu trago aqui o resultado parcial. Senhores, ótima tarde. Piperno, Marco Antônio Moreira da Costa, o nosso Jorge. Hoje vocês estão de vermelho, deve ter alguma razão específica, mas daqui a pouquinho vocês contam para mim. O nosso Roberto Mota também por aqui. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu vou tentar detalhar e tentar entender um pouco mais os avanços que a gente teve de ontem para hoje nessa história. Então, a Carmen Lúcia é uma espécie de VAR, Serrão, é isso mesmo? Carmen Lúcia não, a Rosa Weber, né? Que ela que estava dizendo que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que avaliar o caso. Saudações, meus amigos e amados haters, é dose para mamute o que a gente está vendo até agora. Companheiro Stalinácio diz que é idiota e medíocre quem votou, quem aprovou aí a libertação, a graça ao Daniel Silveira. Então, o mesmo adjetivo ruim que ele usou vale também para quem o libertou, quem o descondenou, né? Se for por essa lógica aí do Stalinácio, a coisa vai ficando difícil. Então, o debate brasileiro vai ficando intrincado, complicado, fora da linha racional. A ministra Rosa Weber, ela diz que todo mundo, todo o plenário do Supremo vai ter que avaliar se é justo ou não esse pedido, essa graça concedida por Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, não cabe avaliar isso aí, nem pedir explicação ao presidente. Está autoexplicável. No próprio decreto que concede, ele explica por que concedeu. Concedeu porque foi uma afronta ao artigo 53 da Constituição que ele estava restabelecendo. Ponto. É isso, acabou, não tem que ficar de muita historinha. Agora, concordar ou discordar da graça aí tem nego que acha graça, tem neguinho que não está achando graça nenhuma. A oposição não está achando graça nenhuma. O Supremo detestou, não achou também graça nenhuma disso aí. Só que tem que acatar, é constitucional, é prerrogativa exclusiva do presidente da República conceder essa graça. E agora eles estão com medo, eles estão tentando obstar essa possibilidade. Por quê? Porque há um risco de que Jair Bolsonaro faça a mesma coisa com outros também que foram vítimas do arbítrio. Quem foi vítima desse inquérito do fim do mundo
bem que merece receber uma graça, porque não tem graça nenhuma você ser processado em um inquérito que não tem base constitucional, que foi aberto por invencionice de quem interpretou uma norma interna do Supremo, que claramente diz: ela é para tratar de problema que aconteça lá dentro, nas dependências do Supremo Tribunal Federal, e não para estender aquele efeito para o mundo exterior, para o universo, para toda a galáxia. Então, Supremo, pega leve, pega devagar. Rosa Weber, você fez um movimento maravilhoso quando você, assumindo lá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, deu uma Constituição de presente a Jair Bolsonaro. Parece que o cara aprendeu, leu ali e respeitou a Constituição. Mas parece que o livrinho está fazendo falta aí na área em que vocês jogam, porque toda hora vem uma decisão completamente ilógica. Essa de pedir explicação ao presidente da República sobre o ato que ele praticou não existe. Está fora do escopo do artigo 184 da Constituição. É atribuição dele tomar a decisão e acabou. Então não tem que o Supremo ficar perguntando isso, gerando provocação, gerando desgaste político, aumentando ainda mais uma gravíssima crise política institucional e ampliando ainda mais o desgaste popular do Supremo Tribunal Federal, que é indesejável. Muito bem. O Piperno, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, disse que a última palavra nessa história não é nem do presidente da República, nem do Supremo, é do Legislativo. O que você acha? Há, de fato, uma corrente que defende que a decisão sobre a cassação ou não do deputado tem que ser tomada pela Câmara. E, inclusive, a bancada evangélica já faz um movimento no sentido de exigir que a decisão tenha que ser tomada por 2/3, o que também é algo bastante discutível. Sobre, de novo, eu voltar um pouco ao que eu falei ontem, mas aproveitando aqui um link até da revista Oeste, sobre o que disse Alexandre Moraes. Você vê, eu sou justo, e disse isso ontem. E, de novo, repetiu o que o ministro disse em 2018, como a revista cita, né? Ele disse que o indulto presidencial é ato de clemência constitucional e privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não, assim como vários parlamentares também não gostam quando o STF declara inconstitucionalidade de leis ou emendas, mas existe. Então não há dúvida em relação ao direito do presidente conceder um indulto a rigorosamente ninguém. O que ocorre nesse caso é uma zona cinzenta em relação à elegibilidade ou não do deputado. Citei 2 exemplos, ontem e hoje, dos ex-presidentes do STF, Carlos Veloso e Carlos Aires Brito, que entendem que o indulto não encerra a questão, não devolve a elegibilidade para alguém que estava inelegível. Mas, de fato, é uma matéria controversa. Mas você acha que a última palavra é do Legislativo, nesse caso específico da inelegibilidade? Eu acho que na questão, Paulo, da cassação, se ele vai perder ou não o mandato agora. A Câmara, ela votou várias vezes a respeito disso. Ela cassou já vários deputados ao longo da sua história. O que, de fato, a gente tem que... uma coisa é ela votar ou não esse pedido de cassação agora. A outra coisa é a questão da elegibilidade, também é separado disso. E por que é separado disso? Porque ele foi condenado por um órgão colegiado, embora tenha recebido o indulto. Perfeito. Marco, eu quero entender um pouco do juridiquês dessa história. Paulo, boa tarde a todos, a audiência. Por onde começar? Olha que complicado isso daí, Paulo. Acho que o começo dos problemas está no fato de você ter o Supremo Tribunal Federal como uma corte originária. E o que é uma corte originária? É uma corte onde, a qualquer momento, independentemente de ser um decreto, de ser uma norma, uma lei complementar, lei ordinária, você tem partidos aí mimizentos de oposição, partidos que são derrotados constantemente no âmbito do Congresso Nacional, utilizando o Supremo Tribunal Federal para passar as suas pautas, para enfrentar as pautas. E o Supremo trabalha com uma Constituição Federal de 250 artigos,
você tem artigo para tudo que você quiser. O que você quer de artigo, Paulo? Você quer família? Eu tenho. Você quer índio? Eu tenho. Você quer o quê? Comunicação? Qualquer coisa tem na Constituição Federal. Então, você tem uma Constituição ampla, cheia de princípios. Houve um movimento chamado panprincipiologismo, que foi uma espécie de tudo tem princípio na Constituição Federal, e você cria um monte de jurista de Araque que daí quer se fazer respeitado no meio jurídico e vira uma espécie de puxador de saco oficial do Supremo Tribunal Federal e das decisões completamente estapafúrdias da Corte. A gente está diante, Paulo, de uma situação flagrantemente inconstitucional de inquérito, de ação penal e condenação do Daniel Silveira. O processo de injustiça foi, de alguma forma, resolvido por meio de um decreto de graça. Querer reaver os termos da graça, querer entrar no mérito de uma decisão discricionária do presidente da República é flagrantemente inconstitucional de novo. A gente revitaliza a inconstitucionalidade num ciclo pernicioso, ruim, né? E ninguém quer isso, porque, de novo, a provocação foi feita por partidos dessa mesma oposição, que usam uma ação, inclusive chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sabe o que é isso? Quando não cabe AD, ADC, ADO, que são outras 3 ações também utilizadas de maneira ampla e restrita para essas questões constitucionais de lei ordinária, inconstitucional, etc., você usa DPF, que serve para qualquer coisa. Então, a Corte, ela, de alguma forma, se autodeterminou esse superpoder. Os próprios 11 ministros, eles se dão esse poder e não tem ninguém para controlar. Então não dá para aceitar isso daí. É sim um clima de instabilidade constitucional constante, perpetuado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que eles deveriam fazer? Não existe, do ponto de vista formal, a possibilidade de reapreciar o mérito do decreto de graça. E essa ação tinha que ser extinta sem julgamento do mérito. Ponto final. Não cumpre os requisitos legais nem constitucionais para tanto. No entanto, Paulo, o que vai acontecer? Como são os próprios ministros que estão sendo desafiados, e a gente está falando de um placar de 10-1, não é isso que eu vejo que vai acontecer. E eu fico, sim, com um pouco de receio e com uma sensação bizarra de insegurança jurídica sobre o futuro do Supremo Tribunal Federal no nosso país, com base nas decisões que virão a seguir. Muito bem. Mota, eu quero trazer um pouco de política no seu comentário, porque eu queria justamente uma análise sua do ponto de vista que o Lula traz para essa discussão. Ele diz o seguinte: eu não comentei nada dessa história porque tudo que o Bolsonaro queria aconteceu. Ele abafou o carnaval, fez isso na quinta-feira. Ele ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça no auge do noticiário. O Lula argumenta que o Bolsonaro usa isso como uma estratégia política eleitoral. O que você acha? Só faltou o Lula chamar o Bolsonaro de bobo, de chato e feio. Deve ser muito duro para o Lula, né? Esse Lula decadente, esse Lula que saiu da prisão, conviver com o fenômeno Bolsonaro, né? Que, como eu já disse várias vezes, eu considero o maior fenômeno político eleitoral das últimas décadas no Brasil, talvez desde Getúlio Vargas. Deve ser muito difícil para o Lula, um estadista, um político, que perdeu uma chance, né, de entrar para a história, porque o Lula foi presidente do Brasil numa época em que entrava muito dinheiro, uma época em que os preços das commodities subiram. Entrou muito dinheiro no Brasil, um dinheiro que foi acabar todo ele no ralo da corrupção, no ralo do desperdício, foi usado para fazer eventos esportivos que deixaram como legado obras faraônicas que hoje custam uma fortuna para ser mantidas, deixaram como legado escândalos de corrupção para todo lado, basta a gente lembrar da quantidade de pessoas que foram presas. Então deve ser muito duro para essa pessoa olhar para o fenômeno Jair Bolsonaro, que foi um político que foi eleito para a presidência do Brasil e pegou o mundo na situação oposta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pegou uma pandemia, a pior catástrofe das últimas décadas, né, do mundo inteiro. Apesar disso, já está fazendo reformas importantes, deixando legados. Isso deve ser muito duro para o Lula aceitar. Lógico, neste contexto todo que a gente está fazendo, a gente está enxergando, de insegurança jurídica total,
e é preciso prestar muita atenção nisso que o Marco falou. É uma segurança que afeta as nossas vidas, Paulo, sob todos os aspectos. Eu vou lembrar só uma coisa aqui, que a maioria das pessoas às vezes esquece, mas quem mora no Rio de Janeiro tem plena consciência disso. O Marco falou da DPF, né? Arguição por descumprimento de preceito fundamental. Como o Marco explicou, é uma tática jurídica que a Constituição permite, que é o último recurso quando aqueles que não conseguiram o poder das urnas querem melar alguma coisa feita por quem realmente conseguiu a cartada das urnas. Bom, existe uma DPF, né? Uma decisão tomada pelo STF, na DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Essas operações estão suspensas desde junho de 2020. A razão inicial foi para preservar as pessoas que moram nas favelas da pandemia, tá? Ora, só não preservou dos traficantes que dominam aquela área. Então, essa insegurança, ela começou, vamos só lembrar, ela começou no STF com um inquérito indevido por um crime inexistente contra um parlamentar que tem imunidade e terminou num julgamento onde a vítima também foi o juiz. Isso continuou num parlamento que lavou as mãos e permitiu um processo penal contra um deputado que tem imunidade. E agora esse espetáculo, esse show continua com o papel de vários juristas, né, de todos os calibres, que se prontificam a oferecer qualquer tipo de interpretação da Constituição que favoreça o discurso da opinião. Isso não pode acabar bem. Daqui a pouco, para resolver o que é que a Constituição diz ou não, vão consultar o oráculo, vão chamar o João de Deus, vão fazer um ritual xamã com incenso para entender o que a Constituição diz. Não é preciso. A Constituição é claríssima. Para quem não foi educado por Paulo Freire, basta ler o que está escrito lá. Muito bem. É assim que funciona, Piperno? Não é bem assim que funciona. Veja, eu vou até discordar um pouco da análise econômica que o Roberto faz, porque Bolsonaro, eu sempre insisto muito nisso, ele não governou apenas durante a pandemia. Ele teve um ano antes da pandemia e aquele foi um ano muito ruim, né? De indicadores pífios, para não dizer assim, decepcionantes. E já era o momento, inclusive, que o dinheiro das commodities tinha voltado a entrar, como agora. Aliás, há uma previsão de um banco importante, um dos 2, 3 bancões do Brasil. Aliás, 2 bancos fizeram, enfim, previsões muito parecidas, de que nesse ano, por conta de tudo que está acontecendo na guerra, e também por conta da explosão dos preços das commodities, é possível que o Brasil tenha um ganho com commodities de 53 bilhões de dólares. É muita coisa, né? Um salto jamais visto por conta, né, de alta dessas cotações. Então, é claro que nenhum momento da história recente foi tão grave quanto os 2 anos da pandemia, 2020 e 2021. E é preciso ser muito honesto, muito claro em relação a isso. E na média, a gente tem países que se saíram um pouco melhores, outros um pouco piores, mas o fato é que nesse terceiro ano de pandemia do Brasil, as perspectivas são muito aquém de outros países que também tiveram dificuldades em 2020 e 2021. Porque a verdade é que a economia do Brasil não decola. E as previsões de expansão para 2022 são novamente muito modestas. Fala, Mota. Como é que a economia de um país vai decolar com insegurança jurídica total? Quem é que vai colocar o dinheiro num país onde a letra da lei não vale nada? Quem é o investidor que vai assinar um contrato para comprar um ativo brasileiro, sabendo que na semana que vem o senador, eu não vou falar o nome dele, todo mundo sabe quem é, entra com um pedido no STF, o STF declara que aquilo ali é tudo letra morta e que tem que ser tudo devolvido. A gente está assistindo ontem ou anteontem, né, uma notícia que começou a surgir, que vários daqueles que fizeram delação premiada da Operação Lava Jato e devolveram dinheiro, vou lembrar só um, hein? Teve um gerente de nível médio da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares. Agora pensem vocês aí... Pedro Marusco. Pois é, eu não ia falar o nome, mas é isso aí.
Então, quem é que vai fazer negócio? Quem é que vai investir? Quem é que vai fazer planos de longo prazo? Quem é que vai investir numa concessão para... Né? O próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva mandou um recado várias vezes: não invistam no Brasil, não comprem nada, porque quando eu chegar lá vai mudar tudo. Gente, exatamente. Pô, vamos ser coerentes. E ainda, Mota, fora tudo isso que você falou, tem muito mais em termos de manifestação política dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando que em outro país, liga na TV americana, qualquer canal americano, você vai ver um Justice, que é o ministro deles, né? Justice, da Suprema Corte, falando em ameaça à democracia. Dando coletiva, falando em ameaça à democracia, fazendo live com Felipe Neto, falando de ameaça à democracia, falando de ameaça de golpe do governo federal, falando mal das Forças Armadas do país. Em que país você vai ter ministro da Suprema Corte, juiz da Suprema Corte falando mal das Forças Armadas do país, falando que eles estão planejando algum tipo de golpe eleitoral, pelo amor de Deus, gerando suspeição das Forças Armadas brasileiras. Gente, isso daí, ó, eu já te dou a resposta, você não vai ver. Em país civilizado você não vê. Você vai ver em país que não é nada civilizado. Você vai ver em ditadura isso daí. Né? Que daí o ministro da Suprema Corte é amigo do ditador lá e faz essas maluquices. Agora, não dá para levar o Brasil a sério e ter um ambiente institucional equilibrado com gente fazendo isso que o Supremo faz.